Vamos nós, mais um pouquinho de estudo aqui para alicerçar ainda mais a nossa vida cristã. Eu deduzo que você está aprendendo cada vez mais. E se você quiser já um conselho do sacerdote, tá? Comece a aplicar esse curso na sua vida de maneira prática. O que você tem aprendido e pode aplicar na sua vida pessoal, familiar, social ou cotidiana? Pratique. Para iniciarmos bem esta nossa aula, vamos novamente pedir a graça de Deus para que o seu Santo Espírito desça sobre cada um de nós como línguas de fogo, como desceu exatamente sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, dando a eles vários conhecimentos, vários dons, para que nós possamos também ser a imagem de Cristo onde quer que estejamos. Rezamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Vamos continuar com o nosso curso, podemos até dizer agora, um curso na ótica bíblica, né? E estamos aqui visitando alguns pormenores importantíssimos para termos melhor aprendizado no que diz respeito ao nascimento do Filho de Deus e, de modo especial, a sua primogenitura. Ele é a primazia, o primeiro de todas as coisas visíveis e invisíveis. E estamos aqui agora estudando um pouquinho o contexto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 em diante. Na última aula, nós lemos alguns versículos e falamos um pouco a respeito da comparação fantástica, inspiradíssima que São Paulo teve quando ele comparou a Igreja de Cristo com todos os seus membros. E isso é muito grande para se pensar, né? Porque se você pensar o que aconteceu com o corpo de Cristo, não quero te assustar, não quero, tá? Este curso é somente para ensinar e falar a verdade. Lembra-se de algumas aulas anteriores? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, em Cristo só tem verdade, não tem falsidade, não tem faz de conta, não tem se for assim, não tem. Em Cristo tem a verdade. E a missão da igreja é anunciar a verdade. Qual a verdade? A verdade que vem de Cristo. Então, por vezes, nós temos que refletir também sobre aquilo que aconteceu com o corpo de Cristo. O que aconteceu com o corpo de Cristo? Ai, padre, acho que eu vou deixar para ver essa aula depois. Não.
Não, eu digo para você, né? Eu poderia dizer para você, não fuja da raia, tá? Não fuja, tá? Vamos ficar juntos. Deixa eu já te adiantar alguma coisa. Vamos lembrar aqui uma outra máxima de Jesus. Ele diz assim: coragem, eu venci o mundo. Tá? Se estamos com a verdade que é Cristo Jesus, não precisamos temer a nada. O máximo que esse mundo pode fazer é matar o nosso corpo. O máximo. O nosso espírito pertence a Deus. E se eu fosse você escutando essa aula aqui agora, neste momento, não é nenhum momento oracional, não é nenhum momento de grupo de oração aqui agora não, mas se eu fosse você, eu também proclamaria aí na sua casa, nesse curso, eu também proclamaria, tá? O meu espírito pertence a Deus. Tá? E por vezes, nós temos então que meditar e estudar sobre o que aconteceu. O corpo de Cristo, de um modo geral, ele foi preso, foi traído por Judas, foi açoitado, né, por aqueles soldados bárbaros, deve ter apanhado pra caramba daqueles soldados até chegar o tribunal ali de Pilatos, dos imperadores ali, os quais Jesus foi julgado, né? Nesse caminho todo devem ter batido pra caramba em nosso Senhor Jesus Cristo, açoitado, pontapés, né? Tapas, chicotadas, tombos, tudo isso. Depois, julgado injustamente, coroa de espinhos na cabeça, espetando a cabeça, furando sangue. Depois o corpo dele ensanguentado, foi açoitado, foi crucificado. Carregou a cruz, caindo para cá, caindo para lá. Simão de Cirene foi um anjo que Deus enviou para ajudar nosso Senhor a subir até o Monte Calvário com a cruz à costa, a cruz aos ombros, mas mesmo assim se diz que ele teve ali várias quedas, aquelas mulheres santas ajudando Jesus, enxugando o rosto dele, e dali surge aquela sagrada face de Jesus, né? Sua Santíssima Mãe também o apoia ali, quantas coisas maravilhosas, né? Aquelas lágrimas daquelas mulheres, daquelas santas mulheres, e principalmente as lágrimas de Nossa Senhora ali caindo e tudo mais. Mas isso é um outro contexto. Mas vamos aqui para o corpo de Cristo. Chega no Monte Calvário, é desnudado por aqueles soldados bárbaros, um cravo em uma mão, outro cravo em outra mão, cravo nos pés e pendurado, todo marcado, chagado, ensanguentado, o corpo de Cristo. Bom, ali na sua última palavra, em São João capítulo 19, ele entrega o seu espírito. Entrega o seu espírito, cumpre a sua missão com êxito, né? Então, aqui, a grosso modo, para você se recordar um pouquinho, o que aconteceu com o corpo de Cristo. Teve que sofrer duras penas para que depois da morte ele ressuscitasse ao terceiro dia e subisse ao céu, não mais agora com seu corpo ensanguentado, dilacerado por aqueles injustos, mas ele sobe ao céu com um corpo glorioso. Então, existem aqui alguns estágios para pensarmos claramente a respeito dessa comparação do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja e que somos todos nós, o qual São Paulo está apontando, né? Então, em primeiro lugar, nós como corpo,
corpo de Cristo, igreja, inevitavelmente, nós passaremos também por esse caminho, pelo caminho da paixão de Cristo. Açoites, injustiças, sim, o corpo de Cristo, né? Fisicamente falando, quando ele estava no meio ali, no nosso meio, no meio dos apóstolos, fisicamente falando, o corpo de Cristo passou por essas dilacerações. Então, se São Paulo compara a igreja de Cristo como sendo o seu corpo, isso em primeiro lugar é uma bênção grandiosa. Por quê? Porque o corpo de Cristo físico, ele entrou para a glória do Pai de forma gloriosa, um corpo glorioso, que agora não vai mais sofrer com nenhum tipo de dor e não vai sofrer mais morte. Em primeiro lugar, é uma bênção gigantesca, grandiosa. Mas antes desta maravilha acontecer com o corpo de Cristo, ele foi açoitado. E agora, se estamos vendo uma comparação do corpo místico de Cristo, que é a igreja que somos nós, ora, aqui que eu dizia para você, eu preciso falar a verdade, mas ninguém deve se assustar. Então, o corpo místico que é a igreja de Cristo não tem outro caminho. Tem que passar também por certos tipos de açoites. A paixão de Cristo. É fato que em Apocalipse capítulo 21 fala-se sobre a esposa de Cristo, né, que é a igreja. Então se diz que naquele contexto, João, que está exilado na ilha de Patmos, ele tem um êxtase místico e vê a esposa do Cordeiro descida do céu, enfeitada como ouro e joias. Ou seja, a igreja de Cristo está totalmente bela, porque naquela ocasião ela foi glorificada. Mas antes de ser glorificada, a igreja, corpo místico de Cristo, ainda vive neste mundo peregrino, neste mundo passageiro, neste mundo terreno, neste mundo que é inclinado ao pecado. E por isso, então, este corpo místico de Cristo, que é a igreja, que somos nós, por vezes, não se assuste e não tenha medo, por vezes, nós teremos que passar por certos tipos de dores, de sofrimentos. Assim aconteceu com o corpo de Cristo. Não sei se a câmera está conseguindo ver a cruz lá em cima ou se essa está vendo a cruz ali, aquela do lado, tá? Mas se estiver vendo, né, então você começa a ver ali o que está acontecendo no corpo de Cristo, né? Então, estes mesmos detalhes são importantes para que de fato os fiéis entendam o quanto é importante também aceitar esses tipos de sofrimento. Cristo aceitou sofrer pela salvação de nós todos, entregou seu corpo ao matadouro, né? Como vai dizer o profeta Isaías. Como a ovelha que caminha ao matadouro, Cristo se ofereceu de maneira resignada, sem reclamar, sem murmurar, com o intuito de nos salvar. Entregou seu corpo à morte. Então, nas entrelinhas aqui, você tem que entender que a igreja de Cristo, ela vai precisar morrer para este mundo, para ser glorificada na vida eterna. E é por isso, então, que devemos entender que, de um certo ponto de vista, né, a igreja, corpo místico de Cristo, ela passa a ser no mundo, né, a presença física do corpo de Cristo.
Isso é importante para o seu aprendizado. Se Cristo é a cabeça e está no céu, então significa que Ele não só está somente com a cabeça, Ele tem um corpo, mas o corpo é místico, como São Paulo está ensinando. Mas esta mística nós enxergamos de um modo particular como se fosse a presença física do corpo de Cristo. A igreja, corpo místico, ela passa a ser a presença física do corpo de Cristo, este que é cabeça e que já está no céu. Olha, vou dizer para você, hein? Modéstia à parte, você pegou aqui uma aulinha bem bacana sobre teologia, sobre explicação teológica a respeito do corpo de Cristo, tá? E aí, se você achar que deve, então você pode rever esta aula quantas vezes você quiser, né? E por que que eu estou dizendo isso para você? Porque isso é muito importante, porque vai desembocar numa informação importantíssima de São Paulo, né? Onde aqui nos próximos versículos, ele vai dizer assim, ó, versículo 14, ele diz: o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão, eu não sou, logo não pertence ao corpo, nem por isto deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho, eu não sou, logo não pertence ao corpo, nem por isto deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros, que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos e nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Olha que informação interessantíssima, porque fala a respeito de cada membro em particular, os quais estão intimamente ali ligados à cabeça que é Cristo. Então, se cada membro da igreja, cada batizado, está unido à cabeça que é Cristo, olha o que São Paulo diz: nenhum é mais importante e nem o outro é menos importante. Todos são membros de Cristo da mesma maneira. E mais ainda, se um desses membros estiver sofrendo, sentindo dor, qualquer tipo de dor, ele diz, todo o corpo padece, sofre. E de fato é assim. Olhe para o nosso corpo. Se houvesse um cortezinho nesse dedo aqui, dependendo da profundidade, todo o meu corpo iria padecer. Porque talvez, se eu não tomasse remédio, iria me dar infecção, a infecção poderia gerar uma febre, uma moleza no corpo, e todo o meu corpo, por causa desse cortinho, por causa desse dedo, por causa dessa falange apenas aqui do meu dedo, deste meu dedo, então o corpo todo estaria padecendo. É o que São Paulo está nos ensinando. É por isso então que por vezes devemos compreender que o que Cristo passou no seu corpo físico, a igreja com seu corpo místico, por vezes,
também deve passar. Contudo, todos os membros devem se unirem para que todos possam receber a mesma dignidade de Cristo cabeça. Muito obrigado por mais esta aula. Passamos aí alguns segundinhos desta aula, mas creio que está valendo muito a pena. Muito obrigado por nos acompanhar, tá? E peço ainda a sua ajuda para evangelizar. Não se esqueça disso. Está gostando deste curso? Deixe os seus comentários, as suas perguntas e ainda divulgue evangelizando. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.